A tragédia da Líbia e a tragédia no Rio Grande do Sul. O que essas duas tragédias anunciam sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus? Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Vandelis Andrade e nesse vídeo nós vamos falar um pouco da tragédia da Líbia e também vamos dar um panorama bíblico. Será que a tragédia da Líbia, a tragédia do Rio Grande do Sul, será que tudo isso são sinais do fim do mundo, são sinais da volta de Jesus? O que é que você acha? Já deixa aqui no comentário. Você acha que isso é sinais da volta de Jesus ou você não pensa assim? Então, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender algumas coisas, ok? Vamos lá então. Você sabe que no dia 4 de setembro, nós tivemos então um ataque de um ciclone no Rio Grande do Sul. Deixou muitas pessoas desabrigadas, deixou dezenas de pessoas mortas. E no domingo, dia 10 de setembro, nós então fomos surpreendidas pelas notícias de que a Líbia foi atingida pelo furacão chamado de Daniel. Esse furacão atingiu com mais ímpeto a cidade de Derna, que foi a cidade ali mais afetada. Essa é uma cidade portuária e essa cidade, então, ela foi mais afetada. Diz os noticiários de que o que aconteceu para que essa cidade fosse mais afetada foi que o furacão ele derrubou ali duas cisternas, né, que havia ali próximo e fez com que a força da água viesse com ímpeto contra a cidade de Derna, que causou então imediatamente a morte de milhares de pessoas, né? As notícias dizem, informam que as pessoas estavam ali dormindo e foram pegas de surpresas. Então, veja só o que está acontecendo no mundo. Você deve estar se perguntando, né? Tanta coisa acontecendo, será que isso é sinais da volta de Jesus? Será que isso tem a ver com os anúncios que a Bíblia sempre falou, que a Bíblia sempre informa? O que é que você pensa sobre isso, né? Deixa aqui nos comentários. Um outro detalhe também importante, meu querido irmão, minha querida irmã, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para que você possa então receber as notificações do YouTube, para que você possa assistir os vídeos que eu estou gravando aqui. Se você estiver gostando, deixa o teu like. Bem, vamos lá. As notícias com relação à Líbia não são boas, tá? As autoridades, elas chegam a relatar que muitas pessoas não terão condições de ser sepultadas ali pelos seus familiares, né? Elas informam também que já foram, na verdade a ONU, ela informou que mais de 1.000 pessoas foram ali sepultadas em vala comuns, né? Não tiveram tempo de levar ali para fazer todo aquele processo, etc e tal. Também as notícias dizem que o único hospital da cidade de Derna, né, ela não consegue suportar mais ninguém ali, porque só nesse hospital tem aproximadamente 700 corpos para serem identificados. E a cidade de Derna, ela está tomada de escombros, de destruição, de lama, o que sobrou da cidade, na verdade, né? E diz os telejornais de que o mar agora está devolvendo para a beira da cidade, está devolvendo ali os corpos, né? Muitos corpos estão sendo devolvidos. Você vê a situação, o caos que está vivendo ali aquele país, e em especial a cidade mais afetada, a cidade de Derna. Tá? Eles dizem que mais de 20.000 pessoas, né, vão ser relatadas de que perderam a vida, né? Mais de 20.000 pessoas. Agora, você deve estar se perguntando, né, como eu disse no início do vídeo,
Será que isso é sinais do final do tempo, dos tempos? Será que é final do mundo? O que está acontecendo? Bem, tem um texto em Mateus capítulo 24, que as pessoas, quando acontecem algo nessa proporção em qualquer parte do mundo, as pessoas começam a pregar e começam a falar sobre esse texto, que é Mateus capítulo 24. Bem, no capítulo 24 de Mateus está relatado algumas coisas que iria acontecer antes da volta de Jesus. Eu queria ler com você a partir do verso 3, que está escrito assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando aproximaram-se dele os seus discípulos, e em particular lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Perceba que os discípulos, eles estão preocupados e eles estão querendo saber com Jesus quando será, os sinais da tua vinda e a consumação do século. Quando é que isso vai acontecer? Agora, você precisa entender por que surgiu essa pergunta. Essa pergunta dos discípulos, ela surgiu quando Jesus disse, a partir do verso 37 do capítulo 23, no verso 38 ele diz, e eis que a vossa casa vos ficará deserta, né? E declaro que ele diz que a casa ficará deserta, e em Mateus capítulo 24, ele diz que não ficará pedra sobre pedra, falando do templo de Jerusalém, tá? Então os discípulos, eles ficaram ali impactados quando receberam de Jesus essa informação de que o templo, um templo pomposo, um templo que era feito de basicamente todo revestido de ouro, como é que aquele templo ele seria destruído? Então Jesus ele afirma ao seu discípulo, né? Vai ser destruído e não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles então questionam e perguntam a Jesus. E aí a resposta de Jesus é referente o que vai acontecer antes da destruição de Jerusalém e do templo, tá? Então Jesus fala algumas coisas. Ele diz que porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou a Cristo, enganarão a muitos. Ele diz no verso 6, vocês vão ouvir falar de guerra e rumores de guerra, e vede que ninguém vos assusteis, né? Não se assuste com isso, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. No verso 7 ele diz, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Aí ele diz no verso 8, porém tudo isto é o princípio das dores. Perceba que esses sinais que ele está falando aqui é os sinais que iriam anteceder a destruição de Jerusalém e do templo, tá? Não está falando do final do mundo e nem do seu retorno, porque categoricamente você vai perceber no verso 14 qual é o sinal da volta de Jesus. O que realmente aponta para a volta de Jesus? Está no verso 14 de Mateus 24, que diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você percebeu que quando ele fala da destruição de Jerusalém e do templo ali, que vai acontecer no ano 70, basicamente 39 anos após a sua morte, ele diz que ia haver fome, ia haver guerra, ia haver terremotos, e tudo isso aconteceu antes ali da destruição do templo, né? Tudo isso aconteceu antes que essa profecia se cumprisse. Agora, quando Jesus vai falar do seu retorno, ele diz claramente que o sinal da sua volta é a pregação do evangelho a todo mundo para testemunho do Filho do Homem, não é isso? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu não estou dizendo que, afirmando para você que está do outro lado da tela, que essas coisas que estão acontecendo no mundo, como aconteceu agora na Líbia, acontece no Brasil e em vários outros
canto do mundo. Em várias outras épocas já aconteceu guerra, Segunda Guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Tantas coisas aconteceram e Jesus ainda não retornou. Repito, porque isso não é o sinal da volta de Jesus. Isso é sinais de que o mundo está cada vez mais pior, as pessoas não estão melhorando, o ser humano está ficando cada vez mais malvado, mais ruim. O ser humano tem feito coisas no planeta Terra que essas coisas elas ajudam na sua própria destruição. Enfim, meu querido irmão, minha querida irmã. Agora, a pregação do Evangelho que você está visualizando, as pessoas anunciando a volta de Jesus, televisão anunciando, pessoas pregando, pessoas batendo na sua porta, pessoa enviando mensagem para você da volta de Jesus. Sim, isso é sinal da volta de Jesus. E aí, para que você não seja pego de surpresa, acontece todas essas outras coisas. Isso aqui são alertas para que nós possamos sair desse momento que nós estamos, né? Desse momento de sonolento, né? Desse momento de sono. Precisamos nos despertar, porque a pregação do Evangelho, sim, é o sinal da volta de Jesus. O que é que você achou? Você chegou até o final aqui? O que é que você achou de tudo isso? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Quero também aproveitar para fazer uma oração pelas pessoas enlutadas naquele país e pelas pessoas enlutadas aqui no nosso país. Você poderia fechar os olhos para nós orarmos agora? Querido e bondoso Deus, tome a nossa vida em tuas mãos. Ajuda-nos para que nós possamos estar firmes, para que nós possamos perceber que tudo isso são algumas dicas que nós precisamos estar apercebidos, porque com o avanço da pregação do Evangelho, nós sabemos que o Senhor logo, logo retornará. Continua com as pessoas enlutadas. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Deus te abençoe. Maranata.